Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Você sabe aqui o esquema do nosso canal, né, do Vasco em Família. Falou de Vasco, eu trago aqui. Hoje teve duas situações aí, duas resenhas falando do Vasco. Uma foi lá no programa Os Donos da Bola, de São Paulo, né? O Neto tá de férias, eu acho que tá de férias, e o Fernandinho tava lá comandando o programa, tava lá o Veloso, o Souza, e eles falaram do Vasco. Quero trazer aqui também a Placar TV, tem um canal agora no YouTube, tava lá hoje o Facincani falando também do nosso Vascão. Quero trazer essas duas resenhas aqui porque eu achei muito interessante. Sabe por quê? Tenho certeza que você, vascaíno, sentava no seu sofá, chegava ali do trabalho, ligava a televisão para ouvir alguma coisa do nosso Vascão. E tinha duas situações que você ia ouvir falar do Vasco. Na maioria das vezes, o lado negativo, que eram as brigas políticas, salários atrasados, times horrorosos, resultados terríveis, ou o outro lado positivo, que você, tenho certeza que via bastante, era o apoio da torcida, o amor incondicional da torcida do Vasco. Mas agora, quando você liga a televisão, você vai ver aqui essas duas resenhas e aí eu quero saber a sua opinião. Antes, vamos repercutir aqui algumas situações do Vasco, agora de tarde, né? O Vasco tá aí acertando com seu goleiro, né? O Ivan, goleiro muito bom, muito bom. Tô muito feliz aí com a contratação do Vasco, o paredão do Vasco, tenho certeza que vai ajudar muito o nosso clube aí em 2023. Mas teve essa situação aqui, vou botar na tela para vocês. A fonte é o IG Esportes, tá aí, ó. Internacional tentou contratar o goleiro Ivan, já encaminhado com o Vasco. Até fui procurar em outros canais, né, de jornalistas que cobrem o Internacional. Fui lá no Lucas Colar, no Baldaço também. E realmente eles estão procurando um outro goleiro. Estão até para acertar, tentar negociar com o goleiro do Santos, né, o Johnny. Porque o goleiro Daniel vai ser vendido aí para um time dos Estados Unidos. Mas o Vasco chegou antes aí e acertou com o goleiro Ivan. E sabe por que eu tô falando isso? Porque dias atrás aconteceu uma situação parecida, né? O Vasco estava aí para acertar com o Jair, graças a Deus já acertou, o jogador vai chegar hoje, inclusive, aí no Rio de Janeiro para fazer exames médicos, vai fazer amanhã, né, e acertar com o Vasco, e aí o Fluminense falou, pô, não, quero esse jogador aí. E aí se você pensar num passado aí recente, quando acontecia esse tipo de situação, era bem provável de Vasco perder aí os seus reforços, né, família vascaína? Se o Vasco estava ali praticamente acertado com um jogador, que era o resto, um outro clube tivesse interesse, o jogador acabava indo para esse clube. Então acho que situações interessantes e curiosas, porque mostra que o Vasco hoje tem um projeto, tem condição de pagar salários em dia, né, e de trazer dois grandes jogadores do futebol brasileiro, na minha opinião. O Ivan, um grande goleiro, e o Jair, cara, tinha vaga aí em muitos times do futebol brasileiro, mas está vindo vestir a camisa do nosso Vascão, e isso realmente pra gente ficar muito feliz, pelo menos eu tô, família. Vamos aqui repercutir uma outra situação, isso aí já tá virando novela. Entendo que é uma posição que o Vasco realmente tem que trazer reforços, né? Hoje o Vasco conta aí com o Bambu, com o Léo, que chegaram para ser reforços esse ano, né? Aí a gente tem lá o Anderson Conceição, Miranda, Ulisses, cara, eu sinceramente não vejo esses jogadores aí com capacidade para jogarem no Vasco. Então o Vasco realmente tem que trazer aí reforços. Aí eu quero repercutir essa situação aqui, ó. É uma informação do Joga 10, tá na tela para vocês. O Vasco e o Atlético Tucumã se reúnem nesta terça-feira para tratar do zagueiro Manuel Capasso. E a resenha é a seguinte, família vascaína, eu vou ler aqui pra gente trocar uma ideia, ó. Esta é a terceira oferta do Cruz Maltino para tentar contratar o jogador. As duas últimas, um empréstimo com obrigação de compra. A diferença é que a primeira possui uma opção de compra. Essa agora, a última, tem obrigação de compra. O clube argentino chegou até a enviar uma contraproposta ao time carioca, mas a resolução não foi positiva.
O Joga 10 entrou aqui, né, em contato com o empresário do jogador há um tempo atrás, que disse o seguinte: a única coisa que posso dizer é que a negociação está definitivamente em baixa devido às diferenças de valores entre os clubes, né, declarou o empresário. E aqui a matéria destaca o seguinte: o Atlético Tucumã tem um amistoso hoje, né, contra o Real Vallejo, nesta terça-feira às 9h30. Caso o defensor argentino de 26 anos não participe desse jogo amistoso, a probabilidade do negócio com o Vasco ter avançado se torna ainda maior. Tá aí o Vasco tentando a contratação de mais um zagueiro, né, do Manuel Capasso. A gente viu aí também, alguns dias atrás, o Nicola falar que o Vasco estava bem próximo também do Kaique Rocha, que acabou sendo dispensado lá pelo Internacional, que é um zagueiro que pertence à Sampdoria. Eu não conheço aqui o Manuel Capasso, peço até a ajuda aqui da família vascaína, se seria um jogador para ser titular na função ali, na vaga do Bambu. Eu realmente não conheço o jogador, mas o Vasco está tentando muito, né? Tá insistindo muito nesse jogador. A gente entende que pode ser um jogador que possa somar com a gente aí nesse ano, ajudando o Vasco a ser competitivo, família. Agora vamos repercutir aí esses dois programas aí que falaram do Vasco hoje, o Vasco fazendo aí duas grandes contratações, Ivan e Jair, e aí os donos da bola e a Placar TV falaram dessa situação. Primeiro eu vou trazer aqui os donos da bola, que tava lá o Fernandinho, o Souza, o Veloso, falando dessa grande contratação aí do Ivan. Se liga só. Pois é, que coisa, hein? Corinthians não tem mais o goleiro Ivan. Foi negociado com o Vasco da Gama, estava na Rússia, não deu certo. 2 partidas apenas pelo Corinthians, mas já deu o seu adeus. Vai entender o futebol, né? Na Ponte viajava, jogava muito, voava, pegava todas. No Corinthians não teve espaço, entrou na negociação com o atacante Yuri Alberto e agora vai jogar no Vasco da Gama, que está se reforçando bastante, você sabe. Campeonato Carioca, você vai acompanhar tudo aqui na tela da Band. Vamos lá, Marco Belo, boa tarde, bom te ver, meu brother. Boa tarde pra você, Fernandinho, boa tarde pro Souza, pro Veloso, pra galera. Pois é, o Ivan, quando ele foi contratado da Ponte Preta, o Corinthians pagou 10 milhões de reais por parte dos direitos econômicos. Ele foi contratado para ser o reserva imediato do Cássio. Quando o Cássio se aposentasse, o Ivan, que era um cara experiente, como você disse, jogou muito pela Ponte Preta como titular, entraria normalmente no lugar do Cássio. Aí não deu certo no Corinthians, foi ficando para trás, o Carlos Miguel e o Donelli foram indo para o banco de reservas, o Corinthians colocou o Ivan nessa negociação pelo Yuri Alberto com o Zenit, né, junto com o Gustavo Mantuan, e o Ivan não conseguiu espaço nem no Zenit. Aí quando ele voltou, o Corinthians meteu no mercado e o Vasco contratou. Só mata a minha curiosidade. Não se sabe ainda, nem se ele foi vendido, nem se ele foi emprestado. Não, parece que ele foi negociado, mas com certeza por menos do que pagaram, né? Acho que não. O Corinthians não queria vender por menos de 10 milhões de reais. Isso o Corinthians não queria fazer. É? Pelo menos recuperar o dinheiro. Que bom. Fala, Souza. Você tá risado, né? Porque a gente toma tanto susto com negociação, né, cara? Que é um negócio maluco. Mas quando você contrata, boa tarde a todos, né? Quando você contrata um goleiro, né, do nível do Ivan, mas do outro lado tem o Cássio, né? Não é que não deu certo. Não é que não tem como, né, Velozinho? Quando você traz, já é difícil, né? É difícil você substituir, entrar no lugar do Cássio, né? Os goleiros que chegaram aí agora também vão sofrer, esperar espaço. E se tem uma posição que não gosta de dar brecha, goleiro. Goleiro é... Tipo, fominha? Fominha. Eles não gostam de dar brecha, porque eles sabem que quando vem antes dele, né, também os caras não dão brecha, né? Todos os goleiros sofrem com isso, né? O Veloso sabe disso, é da posição dele e sabe que é uma posição ali que dificilmente é uma posição que gosta da brecha. Joguei na linha, né? E sei que na linha você tem mais oportunidade. Goleiro, eles vão até com a perna só, com o ombro só, eles vão porque eles não gostam da brecha, não. Vou no embalo do Souza. Boa tarde, Fominha. Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde a todos. Não, tem 2 tipos de goleiro. O que Fominha. não dá brecha, o que não dá brecha e o que não quer brecha. O que tá ali quietinho também, não mexe comigo não, me deixa aqui que tá tudo certo. Agora, tem o outro que gosta, né? Que gosta de estar em campo, que não quer dar brecha. O Ivan parece que é desse tipo também. Porque o Ivan, ele estava adaptado, acostumado a jogar na Ponte Preta, chegou na seleção brasileira e veio para o Corinthians para não jogar. Então talvez também ele não tivesse essa paciência para ficar esperando para ter uma oportunidade. Foi buscar o caminho dele e agora contratado pelo Vasco. É um bom goleiro. Time, tá? É um bom goleiro, acho que o Vasco fez uma boa reformulação grande. Boa contratação pro Vasco. Teve outra coisa também. Quando o Ivan foi contratado, o Cássio estava em baixa. Era quando o Cássio estava jogando mal. Foi a chegada do Ivan que ele... Foi a chegada do Ivan. E aí o Cássio subiu... Nada como uma sombra, né? Nada como uma sombra, né? Tá aí. Agora eu quero trazer o Facincani, né, jornalista que trabalhou na ESPN aí por muito tempo, falando também dessa montagem do elenco do Vasco, falando que o Vasco contratou um excelente reforço aí, que foi o Jair. E eu acho, cara, que ele foi até um pouco além. Segundo ele, dá pro Vasco beliscar aí uma Copa do Brasil. Quero ver se você concorda. Se liga só. Vasco da Gama que vendeu o Andrei pro Chelsea, oficialmente, né? Mas, por outro lado, contratou um monte de gente. Está trazendo o Jair, esse cara aí, jogador do Atlético Mineiro, que está vindo pro Galo, aliás, pro Vascão da Gama,
O Vasco contratando boa parte dos direitos econômicos do atleta e, evidentemente, uma grande surpresa, porque o Jair, apesar do Atlético ter terminado mal a temporada, era um dos principais jogadores e um dos mais valorizados do elenco. Isso mostra que o Vasco da Gama mudou completamente a chave de seus investimentos. É um Vasco hoje forte no mercado. Para mim, o Jair teria espaço em 90% dos times brasileiros, inclusive dos times que vão brigar por títulos, não só o próprio Atlético Mineiro, de onde ele era titular, e o Vasco faz uma grande aquisição. Jogadoraço, diria o nosso amigo, jogadoraço. Isso aqui, hein? É isso aí mesmo, Pascoal? Pascoal, jogadoraço. Um abraço ao Pascoal. Trouxe o Piton, lateral esquerdo, renovou com o Nenê até o final do Campeonato Carioca, o técnico vai ser o Barbieri, o Abelão, né? O Abel Braga é o homem que pensa aí o futebol do Vasco. E para mim a melhor contratação que o Vasco fez foi do Pedro Raul. Esse também. cara Do joga Goiás. Sim. O Vasco tá fazendo um timinho honesto Bem pra... o Léo honesto. Pelé, né? Sim. O Léo Pelé. Eu acho que eu vou além. O Vasco não tá fazendo só um time honesto. Mas acho que é até claro assim, a gente fala isso no sentido carinhoso da coisa, timinho honesto, não. O Vasco está formando um bom elenco. Se vai ser campeão de alguma coisa, acho que o Vasco, em primeiro lugar, tem que pensar em fazer um ano seguro. Sim. Mas um ano seguro é pensar em competições sul-americanas, pensar em avançar ao máximo que puder em Copa do Brasil e sonhar sim em mudar o panorama dele e terminar, quem sabe, erguendo uma taça, porque eu me lembro do processo não só de reformulação na temporada, que me parece muito esse do Vasco, com o que aconteceu com o Palmeiras em 2015. É um time que sai de um quase rebaixamento em 2014 para entrar, né, um patrocinador novo, um presidente investindo dinheiro, que é quase o que está acontecendo com o Vasco, só que não um presidente bom no grana, tem uma SAF nova, né, uma mudança de estrutura. E o Palmeiras termina aquela temporada com uma mudança radical de elenco, de 25 trocas de jogadores e campeão de Copa do Brasil. O Vasco pode terminar campeão da Copa do Brasil? Pode. Surpresa? Talvez, como era o Palmeiras no começo do ano. Se falasse, o Palmeiras vai terminar campeão da Copa do Brasil, você acreditaria? Não, mas terminou. Então, até já por ter tido essa experiência de acompanhar um time que mudou a chave radicalmente, termina campeão, se o Vasco ganhar uma Copa do Brasil esse ano, ou qualquer outra competição que dispute, não me surpreenderia. De verdade mesmo, acho que o Vasco começa a montar um time que de fato vai dar alegrias ao torcedor. E eu não citei o Bambu, senão destruiria tudo isso que o Facincani falou. O Bambu. E eu concordo com tudo que ele falou. Eu só acho que a única contratação que não foi legal foi do Robson Bambu. Desnecessário, um zagueiro que esse sim não chega para somar muita coisa ao Vasco, mas de fato, enfim. Passou pelo Corinthians sem deixar nenhum Passou pelo Corinthians, como passou pelo Atlético Paranaense, como... Tá aí, né, família vascaína? Se antigamente, né, o Vasco aparecia na mídia aí, nos programas de debate, de uma forma negativa, como eu disse aqui, guerras políticas, né, times horrorosos, resultados terríveis, salários atrasados, e a única forma positiva que a gente aparecia na mídia era o amor que a torcida do Vasco aí de apoiar a todo momento, mesmo sendo entregue pro torcedor o time terrível pra torcer, né? E a torcida do Vasco sempre ali do lado, caminhando, e foi fundamental pro Vasco conquistar um acesso. E aí a gente traz esses dois programas assim, com elogios nas contratações do Vasco, falando aí, os donos da bola, falando que o Vasco contratou um grande goleiro, e concordo plenamente, o Ivan é muito bom goleiro, e também aí pegando esse trecho aí do Facincani, né, concordo que o Jair teria vaga em outros clubes do futebol brasileiro, até esses mesmos que vão entrar aí, né, pra brigar por título, e cara, como o Facincani falou, eu acho que a torcida do Vasco, ela tá bem consciente nesse sentido de entender que é o início do projeto, ou é o início do planejamento. Acho que a gente não tá pensando em título nesse momento. Claro que, se o time encaixar, entrosar, as coisas acontecerem, o Vasco beliscar uma Copa do Brasil, esquece. Vai morrer de beber muito aí comemorando esse título. Mas eu acho que a torcida do Vasco tá bem consciente que, eu sempre falo aqui, se o Vasco beliscar uma pré-Libertadores ou uma Libertadores, eu já estaria muito feliz. Se não der pra fazer isso, não passar sufoco ali na zona de rebaixamento, fazer uma Série A tranquilo também é uma outra situação que a gente almeja, né, família vascaína, para que aí no ano seguinte haja mais investimentos e a gente possa almejar objetivos maiores, né, família vascaína. Mas é muito bom escutar isso do nosso Vascão, contratando bons jogadores pra gente ter um ano aí competitivo em 2023. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.